Oi, gente! Muito boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Que bom! Que bom que tá todo mundo bem. E que bom que a gente recebeu esse dia de presente, né? Vamos começar a nossa live? Vamos? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quem tá chegando, por favor. Opa! Já vai, por favor, enviando esse aviãozinho aí para as pessoas, para a gente não perder muito tempo. Pra gente já ir convidando alguns amigos. É só pegar esse aviãozinho aí e mandar para todo mundo, tá bom? Eu vou receber hoje, com muito prazer, Ivan Batista, psicólogo, amigo de um bocado de gente que está entrando aqui. Muito obrigada a todo mundo que já está aqui, tá? Muito feliz pela presença de todos vocês aqui conosco. É uma alegria tão grande receber Ivan mais uma vez aqui para a gente discutir, conversar, dialogar, apacentar o nosso coração, na verdade, porque Ivan traz essa força de calma e de calmaria para a gente, né? E ele já está aqui conosco. A gente já chegou chegando hoje, não vai ter negócio de ficar aqui, não. A gente já chegou chegando. E eu quero pedir para você que está aí, por favor, pega esse aviãozinho e mande aí para quantas pessoas vocês desejarem, quiserem, tá bom? Ivan, muito obrigada por aceitar esse convite mais uma vez. Estou muito honrada, muito agradecida e muito emocionada mais uma vez de estar aqui, tendo a oportunidade de dividir esse espaço com você, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada a você e te passo a palavra agora. Val, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Gratidão a você pelo convite. Gratidão a todos que nos acompanham. Gratidão a todos que nos acompanharam no nosso último encontro, que ficaram muitas perguntas, muitos questionamentos. Mas eu queria iniciar o nosso diálogo nessa tarde fria, início de noite, prestando a minha solidariedade aos nossos irmãos, familiares, amigos de toda Salvador, de toda a Bahia, de todo o Brasil, que vieram a padecer sobre a pandemia do Covid-19. Eu presto aqui a minha solidariedade a essas famílias, a essas pessoas que perderam seus entes queridos, e também a minha solidariedade aos nossos amigos profissionais da área médica que trabalham de maneira incondicional e destemida a fim de nos dar a assistência e acolhimento necessário nesse momento de tanta dor e de tanto sofrimento. Também quero ser solidário aos nossos irmãos da área de segurança pública, tanto os policiais militares como os agentes da prefeitura, que vem desenvolvendo o trabalho de uma reorganização social, pois sem essa reorganização social fica impossível o restabelecimento de uma melhoria e uma volta às nossas atividades laborais do dia a dia. Então fica aqui os meus agradecimentos, as minhas condolências às famílias, os meus sentimentos àqueles que também passaram por perdas que não foram de vidas humanas, mas que foram por perdas materiais, financeiras, que perderam seus empreendimentos, que está com escassez financeira e outras coisas mais que limitam o bem-estar da vida social. Val, nós estamos passando por dias em que se requer muita resignação e paciência. E meu objetivo nesse final de tarde, início de noite, é trazer um pouco de alento aos nossos irmãos que trabalham não só na linha de frente, mas que também estão todos envolvidos nesse processo de pandemia, né? São médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, até os nossos irmãos
técnicos de higienização. Parabenizar também o trabalho do governo do estado junto à prefeitura e de todos os órgãos que neles estão contidos. Mas o tema que nos traz à tarde de hoje é o desafio das incertezas dos tempos atuais. Esses desafios dos tempos atuais, ele não é novidade quando nós nos debruçamos sobre o estudo da mitologia grega. O estudo em si da mitologia, mas eu vou me focar, visto o tempo que nós temos e o que eu me sinto à vontade para conversar, o estudo da mitologia grega. Ivan, Eu peguei 2 pontos. Antes de você Sim. iniciar, deixa eu só te fazer um ajuste aqui, porque tá um pouquinho cortado o seu rosto. Então, talvez você levantando um pouquinho mais o seu telefone. E agora? Agora tá perfeito. Massa. Perfeito. Pronto, agora tá perfeito. Pronto? Perfeito. Ok, então, meus amigos de casa, do trabalho, que nos ouvem, Val, uma das incertezas, das angústias que nos causam incerteza nos dias de hoje, eu fui observar nas minhas reflexões 2 mitos muito interessantes. Um é o deus Cronos. O deus Cronos, na mitologia grega, ele tem como coadjuvante um comportamento de consumir, engolir, matar todos os seus filhos, porque ele não quer destronado. É uma história muito belíssima, eu não vou contar aqui, porque levaria um pouco de tempo, mas só para ilustrar um pouco das nossas incertezas. Então esse deus Cronos, ele tem o objetivo de consumir os seus filhos porque ele não quer ser destronado. Quando nós puxamos esse deus Cronos para as atividades laborais do nosso dia a dia, percebemos que tudo nosso é muito corrido. Tudo nosso é muito dinâmico. E esse dinamismo não necessariamente é o dinamismo do psiquismo. Isso nos causa uma certa estranheza, porque o nosso mundo interior ele é regido por uma outra forma de contabilidade, que não é do Cronos. O deus Cronos, ele é, digamos assim, tirano. Um minuto que se passou, um segundo que se passou. Não é mais o segundo que agora está. Então isso vai causando um dinamismo no psiquismo humano, automaticamente no comportamento humano, e isso vai reverberando dentro de toda uma sociedade, começando no indivíduo, na família, na comunidade, na sociedade, nas empresas, e nada mais, nada menos do que no mundo em que nos rege da vida monetária, né? Que os especialistas dizem assim, que tempo é dinheiro, né? Muitos já ouviram isso. Isso nos causa uma angústia muito grande, porque quem tem dinheiro está preocupado em fazer a manutenção desse dinheiro, e quem não tem dinheiro está preocupado em como obter. Então, Cronos, ele é um tirano em que reverbera, ele circunda, ele orbita em nós, e nós precisamos tomar consciência disso, para que possamos ter noção e não nos entregarmos a essa ansiedade que é normal que sejamos dominados. Por um outro lado, existe um outro Deus chamado Deus Kairos, que é conhecido como Deus, o tempo de Deus, ou seja, o tempo do indivíduo. Né? Eu tenho um tempo
para fazer as coisas. Eu observo algumas pessoas, Ivan, eu preciso sair dessa depressão. Parecendo que a depressão é algo externo que nós podemos comprar na padaria ou na farmácia, resolver o processo interno do psiquismo e essa pessoa está livre de uma depressão ou de qualquer um outro tipo de transtorno. Infelizmente não é assim. Principalmente nas patologias, nós estamos regidos sobre esse tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo da oportunidade, é o tempo do aqui e agora. Não existe espaço para essa ansiedade e para essas angústias que nós estamos habituados a viver. Então, eu convido aos nossos ouvintes a se perguntar quem está modelando com mais intensidade a minha personalidade, o meu comportamento. É o tempo Cronos, que eu não tenho tempo para nada, até mesmo para dormir, e que ele sustenta a nossa ansiedade. Ou o tempo Kairos, onde eu tenho a oportunidade de estar me percebendo, me autoconhecendo e sabendo tomar decisões não muito precipitadas. Eu estou levando essas reflexões para vocês. O nosso encontro hoje tem essa proposta de fazer refletir sobre isso, sobre essas incertezas que nos rodeiam. E eu tenho inúmeras incertezas dentro de mim, e como fazê-las, e como dar direcionamento a essas incertezas. Eu vou buscar o tempo Cronos, que muitas vezes me deixa muito agitado, ansioso e desequilibrado, ou o tempo Kairos. Percebe, Val? Sim. Percebe, meus irmãos? E diante dessa sua fala, dessa sua abertura tão magistral, me passou tanta coisa na cabeça, e aí eu fico pensando, não é? Nós, culturalmente, fomos educados a viver no tempo Cronos. E a gente precisa, depois que a gente expande a nossa consciência e a gente amadurece, e a gente toma consciência que a gente precisa, de alguma forma, ter autonomia sobre a nossa vida e autogestão, a gente precisa aprender a respeitar e viver o tempo Kairos. Aí eu lhe pergunto, meu amigo, qual é... E claro, a gente sempre está buscando receita de bolo mesmo, porque é assim que a gente vive e a gente é pautado dessa forma. Qual é a forma que a gente tem para fazer essa transição, de forma que a gente não se agrida tanto? O mais comum, Val, do início do processo é o sofrimento. É o sofrimento porque nós estamos dentro de uma... O século XXI ele é marcado muito por uma desestruturação, por uma coisa muito danosa ao psiquismo, que é a... Como é que eu vou falar? As coisas intensas. Eu quero as coisas para ontem. O imediatismo. E o imediatismo, foi essa palavra que estava faltando. Nós estamos envolvidos muito no imediatismo. Eu preciso ser imediato. Eu preciso que você, Val, me dê logo respostas prontas para os meus questionamentos. E, por favor, você me dê também soluções prontas. Eu preciso que você eduque rapidamente com uma metodologia os meus filhos. Eu não quero saber das dificuldades dos meus filhos. Eu quero que você os eduque. E, por favor, façam deles um Einstein da vida. Eu preciso da internet cada vez mais veloz, porque eu estou sem paciência de pesquisar. Tudo isso vai se distanciando da realidade do psiquismo Kairos. Esse psiquismo ele fica acelerado. O nosso corpo físico ele vai se acostumando, através das suprarrenais, liberar um hormônio chamado adrenalina. Liberando a adrenalina nas nossas atividades laborais do dia a dia, nós começamos a atropelar e nós nos aproximamos cada vez mais do tempo Cronos e ficamos agitados. E respondendo à sua pergunta, infelizmente, o primeiro passo é
a dor. É o que nós mais observamos na clínica. Ivan, eu estou sem conseguir dormir. Ivan, eu não estou conseguindo ter concentração. Ivan, eu não estou conseguindo ler uma página de livro. O que é isso? Que é esse indivíduo que me apresenta com essas dificuldades primeiras, tão básicas? É porque ele utilizou tanto ele exigiu tanto desse psiquismo, ele se afastou tanto desse tempo Kairos, que agora o sistema, a mente dele, não está correspondendo às expectativas dele. E aí dá problema. E aí ele começa a ter uma demência cognitiva, ele tem uma dificuldade de concentração, ele tem uma hiperagitação, ele tem falta de concentração, a insônia, a ansiedade está na porta. Então a primeira coisa é identificar essa dor. Mas para os nossos irmãos mais avisados, que se cuidam, que buscam se autoconhecer, segundo ponto seria a meditação, gente. Nós falamos muito sobre meditação, mas a meditação é uma coisa muito séria, porque ela envolve não só parar a nossa agitação mental, mas ela exige de nós o parar do corpo. Eu não posso, Val, estar conversando com os meus amigos de casa e zanzando, andando. Eu não posso, nesse exato momento, estar pensando em outras coisas que não seja o do nosso assunto. Eu preciso estar todo inteiro aqui. E falando isso, nos parece ser muito óbvio, mas na hora da prática não passa a ser óbvio, não. É difícil, sim. Sim. É complicado. O estado de presença, estar presente, se manter presente, é um exercício. A gente precisa, de fato, caminhar. Você falou da primeira dor, da segunda dor, desculpa, do primeiro passo, do segundo passo. Você falou da dor, você falou também da segunda, que foi a meditação. A meditação. E aí, a meditação. A meditação, ela por si só já é um antídoto da dor. Certo? Isso. Certo. Diante dessas duas narrativas que eu tenho agora, o primeiro passo, que me apresenta a dor, me apresenta o problema, e eu venho com o segundo passo, que já é o remédio para o primeiro. Eu tô certa? Isso. Tá certo, é perfeito. Perfeito, porque o que é que nós observamos, Val, e os nossos amigos de casa, do trabalho? A inquietude do indivíduo faz com que ele anule todo e qualquer processo terapêutico ou medicamentoso que se possa ser a ele oferecido. O indivíduo chega ao psiquiatra e sugere, o psiquiatra sugere a ele, como é que se diz, medicação, uma terapêutica, mas se ele não tiver essa quietude, ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas. A medicação, ela vai ter uma certa limitação e vai levar um certo tempo para se fazer presente no construto psíquico desse indivíduo. Então, assim, quando se fala em meditação, a primeira uma das coisas é prestar atenção na nossa respiração. Nós temos dificuldade, nós temos dificuldades com o observar da nossa respiração. Se nós observarmos, toda vez que uma pessoa está agitada, nós precisamos respire, se acalme. É o básico, mais antigo. É o mais antigo dos comportamentos socioantropológicos do indivíduo. É dizer, respire, se acalme. E que a gente nasce respirando certo e desaprende essa respiração. Justamente porque a gente começa a deixar que a nossa fisiologia ela seja dominada pelo tempo acelerado, que é o tempo Cronos, como você já bem disse. Manter a fisiologia intacta
é um trabalho que a gente precisa começar a desenvolver, inclusive nas escolas, um momento de relaxamento, ensinando as crianças a respirar. Por que não? Uma vez que a gente Uhum. aprende a não respirar de forma correta. Um outro terceiro item, Val, é a alimentação. Existe um médico chamado Dr. Cláudio Bacelar. Cláudio Bacelar. Ortomolecular. Que eu fui acompanhando uma live dele, trazida pelo nosso irmão Floriano, doutor, professor, amigo, doutor Floriano. E eu fiquei encantado com o trabalho desse médico. É De ortomolecular. como ele. Isso. Não conhecia, apesar de Maravilhoso. sermos confrades no trabalho lá na Casa do Caminho, mas nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. E Dr. Bacelar, com uma linguagem muito simples, trazendo coisas do nosso dia a dia, nos fala de uma alimentação, de práticas alimentares, que nos traz esse equilíbrio interior e esse ponto de alinhamento com o tempo de Deus, esse tempo Kairos, do Deus Kairos que está dentro de mim. Eu convido as pessoas de casa e as pessoas que nos ouvem, e quando tiver a oportunidade, leiam o mito de Cronos, leia o mito de Kairos. Mitos, gente, eles foram criados para designar, descrever a proposta do comportamento humano. E é através dele. Quem quiser conhecer o humano, estude mitos. Seja ele mito grego, mito chinês, mito africano. Porque dentro dos mitos é que nós vamos encontrar muitos comportamentos que nós precisamos nos conhecer nesse sentido. E nada mais atual do que o tema que Val nos traz, que é as incertezas, do que Cronos. O tempo está nos trazendo. Nós estamos vivendo uma coisa que eu não vou me aprofundar, mas que está na vida assim, de muita gente, está nos noticiários e também na minha vida pessoal, pois perdi muitas pessoas queridas e conhecidas, que é o Deus Thanatos, o Deus da morte. Veja, Thanatos está fazendo uma varredura, mas nós entendemos e sabemos que toda morte requer um renascimento. Se está morrendo algo, é porque está para renascer algo. E está realmente renascendo algo com toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, estudar a mitologia, ter a oportunidade de pesquisar esse médico, que eu deixo aqui a citação dele, Dr. Bacelar, que eu vou me propor a conhecer mais e melhor o trabalho dele, porque ele fala justamente dessa alimentação simples e que pode nos trazer esse ancoramento psíquico muito interessante. E aí muitos de nós podemos estar pensando assim, mas Ivan, nós estamos em um país, nós estamos em um mundo onde as pessoas morrem de fome, é verdade. Quando falo de uma boa alimentação, Val, eu não estou esquecendo dos nossos irmãos que não têm o que se alimentar. Eu não estou esquecendo dos nossos irmãos que passam por limitações, né? A eles, nas minhas meditações, nas minhas orações, eu busco fazer com que a eles chegue o alimento físico e assim mesmo o alimento espiritual. Nós não podemos esquecer nesse mundo de incerteza esses promenores muito importantes no nosso dia a dia. Amigo, a sua fala é tão enriquecedora. O trabalho do Dr. Cláudio Bacelar, de fato, é muito interessante, muito bem citado. É um ortomolecular baiano e que está aqui com todo o material disponível nas redes sociais, de fato, para poder ajudar-nos nesse processo. Eu queria só aproveitar a sua fala e falar sobre uma palavra que você trouxe aí, porque eu penso que ela é muito útil para a gente nesse momento, que é a inquietude. Nós estamos vivendo um tempo de incerteza e, obviamente, esse tempo... E aí, quando a gente fala de incerteza, a gente fala de diversas áreas, de diversas frentes, cada um na sua incerteza. A incerteza do novo, a incerteza do que virá, a incerteza do que está por vir amanhã, do que... Essas incertezas, ela tem deixado as pessoas muito inquietas, muito angustiadas. E
E isso tem gerado um quadro depressivo e de depressão em algumas pessoas muito significativo. E eu queria trazer para você perguntando o seguinte: você já disse, a gente já sabe, a gente já tem acompanhado você aqui, a gente já sabe que existem as possibilidades da gente se munir disso. Agora, uma vez que eu já estou no processo, uma vez que eu já percebo que eu não estou normal dentro do meu padrão de comportamento, sentimento e ação, o que eu devo fazer e de que forma eu devo me inserir nesse contexto de busca de auxílio? Porque tem que buscar auxílio, né, amigo? Saia do isolamento. Saia do isolamento. Primeira coisa que o indivíduo precisa saber é que ele precisa de ajuda, Val. Segundo, se afaste daquilo que lhe traz tormento. Se afaste daquilo que lhe traz tormento. Existe um deus na mitologia grega que é Sísifos. Sísifo. E ele tem como base ele ficar rolando uma pedra. Morro acima. Ele morra acima. A pedra desce, ele vai, sobe essa pedra e fica nesse ir e vir como se ele estivesse se punindo. Val, nós precisamos nos afastar daquilo que nos causa dor, não por fuga ou sabotagem. Porque existe uma linha tênue entre ser corajoso e enfrentar aquilo que a vida nos traz e sermos teimosos. É uma linha tênue que se mistura teimosia e coragem, que a gente se perde. Então, eu busco simplesmente me afastar desse processo. E eu me dirijo àqueles irmãos que estão passando por esse processo de dor, de desespero financeiro, de inquietude, de desesperança. Volte a si mesmo, a fazer pequenas coisas, como contemplar a natureza, contemplar a vida. Aqueles que não têm a prática da meditação, comecem a prestar atenção em suas respirações. Aqueles que não têm a prática da oração, comecem a orar. Aqueles que não têm fé, que não acreditam em nada, não se preocupem. O sofrimento vai levar mais tempo em vocês. Né? Hoje nós não temos tempo. Nós não temos tempo para ficar dialogando em questões de convencimento. Eu não sou muito bom, Val, para convencer pessoas. Eu não, faça isso, porque. Não, 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 não. Se você não tem fé, se você não tem paciência para respirar, se você não tem paciência para meditar, se você não está afim de se autoconhecer, ou se você fez tudo isso e não resolveu nada, fique com problema. Você vai ficar com problema até você cansar com ele. Os seus pensamentos eles vão se triplicar dentro de você, são chamadas distorções cognitivas. É a produção de pensamentos que não são verdadeiros, que a própria mente produz. Mente, ela é um sistema autônomo que existe dentro de cada um de nós. Ela é um sistema não palpável e que ela é extremamente traiçoeira. A nossa mente, Val, e os nossos amigos que nos ouvem, entendam uma coisa, ela é traiçoeira. Sim. Então, se vocês acreditarem que os problemas de vocês são eternos, que não vai passar, que a crise financeira de vocês é um castigo de um Deus ou de alguma coisa, vocês vão ficar nisso, nessa sanchara, nessa roda. E isso vai causar dor e sofrimento. E temos uma tendência ao isolamento. Então, a primeira coisa, saia do isolamento, busque dividir essa ajuda. Fico muito Busque feliz dialogar, se comunicar. Sim. Eu fico muito feliz quando hoje a gente, por conta de tudo que a gente está vivendo e a gente se preparou, ou a gente não se preparou, mas a gente está enfrentando um novo, e esse novo começa nos processos de atendimento.
os psicólogos estão fazendo atendimento online, os psicoterapeutas estão se ajustando e fazendo atendimento online. Todo mundo está imbuídos nesse processo de servir, nesse momento. Você disse e falou muito bem, a nossa mente mente. E a gente precisa estar atento. A gente precisa compreender, ouvir e discernir qual é a voz que a gente ouve. Essa voz que eu estou ouvindo aqui agora é da procrastinação ou é do impulsionamento? Essa voz é a voz que me coloca para cima ou a voz que me coloca para baixo? Eu tenho que ter esse filtro. E aí eu deixo para vocês aí um vídeo que está gravado aí nas minhas redes sociais, que é como se tornar gestor do seu pensamento, tá? Só para a gente não perder essa linha. E eu queria trazer uma coisa que você disse aí, muito bem colocado, como tudo, Ivan, aqui. Essas pessoas, e aí a gente está se deparando, a gente está com um público aqui hoje, e aí a gente tá com um público que é o mais heterogêneo e diverso possível, tá? E em algum momento, essas pessoas já se deram conta, ou já se viram, já se perceberam vivendo uma situação como essa. Cada um vai trazer um relato de como saiu, de como sobreviveu, de como ultrapassou tudo isso. Ótimo. As experiências, as narrativas passam a ser cada vez mais singulares. E isso é muito interessante, né? Ninguém tem que usar a receita que foi aprovada por A, por B ou por C e dizer que validou para si mesmo. Cada um tem que viver as suas experiências e isso é muito válido, está tudo muito certo. Mas, Ivan, você trouxe uma ordem. Eu entendo como uma ordem. Saia do isolamento. Quando a gente fala do sair do isolamento, a gente não está falando da desobediência da ordem governamental. Não. Ivan está falando, e aí eu queria que você, Ivan, de forma muito mais objetiva do que você já foi, dissesse para as pessoas o que é sair desse isolamento. Muito, muito boa pergunta, Val. Esse isolamento, pessoas, é o isolamento de si mesmo. Quando nós entramos em uma crise social, em uma crise existencial, é o que muitos de nós estamos passando, a primeira coisa é o isolamento. Primeiro, isso mexe no nosso ego, mexe na nossa vaidade. Eu estou passando por isso, eu estou passando por uma crise financeira, eu estou passando por uma crise no meu relacionamento que é muito lindo, muito bonito, muito maravilhoso, mas que entre quatro paredes o mundo está desabando. Gente, todos os problemas que a humanidade está passando, nenhum deles é novidade. Nenhum deles é novidade. Está tudo nos pergaminhos, está tudo na literatura. A questão é que nós esquecemos muito disso. Quando eu me refiro sair, não é romper com o isolamento social da pandemia. Não, muito pelo contrário, nós precisamos desse isolamento, nós precisamos ficar em casa. Sim. E o que eu falo é do isolamento interior, do isolamento interno. Eu tenho um exemplo muito tosco que eu gosto de exemplificar da minha vida pessoal, Val. Tenho dificuldade, viu, Val, e aos amigos de casa, de ser uma pessoa humilde. Eu tenho um temperamento muito forte. A terapia me ajudou a isso. A terapia me ajudou a conhecer-me. A meditação ajudou a me conhecer-me, né? E uma das coisas que me fez mudar bastante foi entrar em contato com o sofrimento do outro. Ouvir o outro, não faço nada, só faço ouvir o outro, o sofrimento do outro. E aí, me lembro agora uma história que foi bastante marcante na minha vida, que foi o primeiro semestre de faculdade de psicologia. Lá existia uma matéria sob a coordenação do professor Ricardo Serravalli, um grande amigo meu, irmão, pessoa que eu tenho um carinho enorme. E na aula de professor Serravalli era muito interessante, porque ele é um cara assim muito, muito bem-humorado. E eu, Val, sempre tive dificuldade com o aprendizado. Muito provavelmente eu devo ter algum transtorno de aprendizado, porque nas áreas de matemática e de cálculos, nada fica. Você me ensina uma simples fração, minutos depois eu desaprendo aquilo. E aos meus 45 anos, eu já estou praticamente com esse diagnóstico fechado.
E aí, na primeira aula dele, que eram 2 horários, né, um horário grande, ele pegou 2 horários para dar essa aula, tinha que se usar a calculadora científica. E a calculadora científica, qualquer criança de 5 anos de idade sabe ligar aquilo. E eu não sabia. E eu sou uma pessoa bem-humorada e tal, e eu dentro de uma sala de aula, a gente, com todo respeito ao professor, a gente brinca bastante, a gente fala de muita coisa séria, a gente ri. O processo meu de aprendizado, como aluno, no meu lugar de aluno, é muito, muito alegre. Aprender para mim é uma diversão. Mas naquele exato momento, Val, mexeu nos meus complexos, mexeu na minha vaidade. E eu fiquei irritado com aquilo. E o professor, com toda a educação do mundo, todo o carinho que ele sempre teve por mim, disse: não, negão, porque não sei se ainda é assim, mas a calculadora científica você aperta 3 botões para ela funcionar. Eu não sei porque é assim. Não poderia ser uma voz, ligue, ela liga, não, você tem que ligar 3 botões. E eu, cheio de dedo. É porque é científica, amigo. Meu Deus, que coisa do outro mundo! Eu não sabia ligar a calculadora científica e acho que com o passar do tempo eu também, como nunca mais eu peguei, se botar hoje na minha frente, ela vai me morder. Mas enfim, eu fiquei naquela aula irritado, Val. E fiquei em silêncio. E os colegas com muito carinho, Dimas, Mário, Jussara, estavam lá, a gente andava sempre em grupo, me ensinaram, eu aprendi naquele exato momento. Só, Val, que eu fui tirando comigo mesmo, fui vingativo. Disse: isso não vai ficar assim. Quando terminou a aula, eu saí rapidamente, entrei na coordenação do curso de psicologia, falei com a secretária Elisângela, e pedi a ela que me levasse até o professor Wilson Sampaio. E cheguei lá e disse ao professor: cancele minha matrícula, que eu não estou pronto e nunca serei um bom psicólogo. Veja o grau da minha arrogância. Não estou pronto para ser um psicólogo. Nem psicólogo eu era, Val. Primeiro semestre, veja como eu era. A arrogância estava a flor da minha pele. E o professor, calmamente, me ouviu, me pediu para sentar. Eu disse: rapaz, não me peça um homem furioso para sentar, não. Eu quero que o senhor cancele. Aí ele disse: tá bom, Ivan. Eu lembro as palavras dele: tá bom, Ivan, eu vou cancelar sua matrícula. Agora me diga por que eu vou cancelar. Aí eu disse: professor Wilson, como é que pode eu ser um psicólogo se eu não sei ligar uma calculadora científica? Aí pegar a calculadora científica, ó, eu digo: rapaz, ó, qual é o menino de 5 anos que não sabe ligar? E eu fazendo uma catarse, gente. Meus amigos que estão me ouvindo, eu fiz uma catarse. Eu tenho 1,93 m, eu na frente dele assim, um urso, quase bafando ele. Como é que eu vou ser um psicólogo se eu não sei ligar uma calculadora científica? E ele sereno, calmo. E aí ele: tá bom, Ivan, eu vou reincidir sua matrícula. Agora você pode me ouvir uma situação da minha vida pessoal. Ó, Val, a técnica dele. Não é à toa que o cara é doutor em psicologia. Olha aí. Você pode ouvir uma coisa da minha vida pessoal? Eu fiquei meio perdido, né? Mas eu ouvi uma coisa da vida pessoal do indivíduo. E ele me contou uma história da vida pessoal dele, que eu não me sinto à vontade para falar agora, e que me fez chorar um pouco. Choramos eu e ele. Ah, que coisa louca. Linda. Choramos eu e ele. Eu disse: não, irmão, de última forma, No cancelamento. na matrícula, no cancelamento da minha matrícula. E eu saí da sala dele, imbuído, envolvido em uma roupagem de humildade. E nunca mais deixei esse lado meu, desse complexo de inferioridade. Eu me senti, na verdade, inferior. Tomar conta de mim e aprendi a aceitar os limites. E hoje, quando eu vejo pessoas com limites nas suas vidas, eu saio atropelando com isso. E aí os meus amigos que estão nos ouvindo, Val, rapidinho, podem dizer assim: ah, mas que coisa besta, que coisa boba. Não, gente. O universo interno, psíquico, que foi mobilizado interno dentro de mim,
É como se eu tivesse perdido uma empresa, perdido um filho. Foi um terremoto dentro de mim. Eu saí esbravejando. Na realidade, Ivan, o que aconteceu com você é o que já aconteceu comigo, o que já aconteceu com todo mundo que está aqui nos ouvindo. A gente teve um dia que a gente se deparou com um monstro interno. E aquele monstro interno, ele queria nos devorar. Tá? E que, por sorte a sua, o professor Wilson te acolheu. E que, por sorte a minha, alguém um dia me acolheu. E que, por sorte a de cada uma dessas pessoas que está aqui, houve uma pessoa que, ainda que essa pessoa tenha sido ela mesma. E aí o resgate do que eu quero trazer, que eu aprendi com a sua história aqui. Todas as vezes que nós nos deparamos com os nossos monstros internos, nós temos a oportunidade de ressignificar, de fazer diferente, de transcender e de mudar o cenário. Ivan chegou pronto a desistir, mas ele estava com um monstro e ele só se deparou com o monstro dele quando ele foi confrontado com alguém também que tinha um monstro. Todos nós temos nossos monstros. Todos nós somos luz e sombra. Todos nós. Não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu monstro, mas saiba de uma coisa, todos nós temos. Não adianta desesperar-se, não adianta desistir. É melhor enfrentar. O melhor remédio é enfrentar. Eita, que eu fiquei até emocionada com a sua história, porque ela me trouxe aqui um monte de coisas, viu? Depois da sua fala, a gente já poderia acabar a live, né? Ivan, porque fechou legal. É sério. Porque você foi perfeita na sua colocação. Enfrentar os monstros, entende? Enfrentar os monstros. Enfrentar os monstros. E aí, amiga, tem um monstro que está nos rodeando todo o tempo, desde que essa pandemia começou. E esse monstro se chama luto. Nós já passamos da casa dos 20 mil brasileiros mortos por essa doença. E enfrentar esse monstro do luto é algo que dói demais, é algo que sangra em nós. Perder um ente querido é algo muito delicado. E eu queria te ouvir, como a gente já está nos minutos finais, uma palavra de acolhimento. Você agora vai ser o nosso professor Wilson. Você vai nos acolher agora diante da dor do luto. Que aceitemos, Val, e aos nossos amigos internautas que nos ouvem. Que aceitemos essa dor que nos faz e nos traz a sensação de morte, essa dor que nos traz a sensação de desequilíbrio e de desespero. Que aceitemos. Que não busquemos a fuga. Nós precisamos viver essa dor, essa luta. O primeiro passo é não fugir dela. A segunda é buscarmos dentro de nós o equilíbrio que cada um de nós temos. Uma delas é a oração. É uma metodologia que eu uso porque eu consigo adentrar dimensões mais elevadas e me sentir confortável. De um outro lado, dialogar com pessoas que estão à minha volta e falar sobre a minha dor. Porque quando eu dialogo, eu tiro dentro de mim aquela formiga que é a dor e que está se transformando em um dinossauro. A dor é algo que nos faz crescer, é algo que nos faz amadurecer, mas que ao mesmo tempo pode nos trazer alguns comportamentos como o de isolamento. Então, nunca façam isso, nunca façam isso. Uma outra sugestão que eu faço é: busquem as pessoas, o amor das pessoas. Nós, criaturas humanas, somos dotados da amorosidade. Cuidado com as aparências.
Nós somos dotados da amorosidade. Então, quando eu tenho a minha dor, Val, e os meus amigos de casa, eu preciso sair de mim, Val, e buscar você. Ainda que eu não conheça, ainda que eu não tenha intimidade, mas com muito respeito pedir licença e dizer: Val, ô João, ô Pedro, ô Paulo, você pode me ouvir? Você pode me acolher? E se autorizar, nós temos dificuldade em sermos amados. Ontem eu estava com um amigo, terapeuta, chamado Marco Antônio, e eu estava dividindo um momento de reflexão com ele. Eu disse: Marcos, eu estou com dificuldade em chorar. Eu perdi em uma semana 3 pessoas e eu estou com dificuldade em chorar. Ele respirou, virou de lado, olhou, disse: eu também estou com dificuldade em chorar. Você não está só. Eu digo, eu não chorei a perda dessas 3 pessoas amadas e queridas. Então, gente, eu deixo para vocês a certeza de que nós estamos sobre ordem. E se estamos sobre ordem, tudo que nos é apresentado, em um derradeiro momento, nos é retirado, principalmente as coisas que nos causam incômodo. Da mesma maneira em que a aula de estatística que estava muito me incomodando, porque eu não sabia ligar e desligar a máquina de calcular científica, aquela hora passou. E também passou quando o professor Wilson Sampaio me fez entrar em contato com um sentimento chamado humildade. É esse diálogo, é esse contato, é essa conversação que faz com que o nosso luto ele seja mais trabalhado e elaborado. Nos casos de mais resistência, a terapia. A terapia é um bom caminho. Amigo, o que dizer, né? O que dizer de você, o que dizer da sua participação. Eu fiquei tão envolvida com você aqui, em cada fala, que eu hoje li poucos comentários, falei pouco com as pessoas que estão aqui na sala. A gente teve até um número maior que já foi saindo, mas tem um número muito grande aqui. E eu queria que você deixasse pouquíssimo tempo, menos de 1 minuto, para as suas considerações finais, o que você tem a dizer, onde as pessoas te encontrar. O que você quiser falar para o povo, que está todo mundo te ouvindo aí, babando por você. Eu vou aproveitar o nosso tempo restante, Val, para salientar que ao meio de tanta pandemia e de tanto desespero, nunca vivemos um momento de grande solidariedade. Eu quero congratular os meus agradecimentos aos nossos irmãos que trabalham de maneira sigilosa, silenciosa, no trabalho do bem e de assistência aos nossos irmãos mais necessitados. Há outros que trabalham com a Mansão do Caminho, aos nossos irmãos abnegados da Mansão do Caminho, os nossos irmãos abnegados da Casa do Caminho, os nossos irmãos da Cavaleiros da Luz, que trabalham de maneira árdua, destemida, para o bem-estar do outro. Aos nossos irmãos que em casa, no seu silêncio, nas suas orações, buscam e edificam vibrações e atividades que fazem o mundo melhor. Eu quero agradecer por esses minutos finais, Val, a essas pessoas silenciosas que não aparecem nas lives, para essas pessoas que não aparecem na televisão, mas que elas estão ali, contribuindo para um mundo melhor, para um mundo mais solidário. A esses, os meus votos de muita paz, de muita gratidão, e a você, Val, pelo seu trabalho de poder, nesse final de tarde, reunir pessoas interessantes, pessoas do bem que buscam se autoconhecer e se fazer desse mundo o que ele realmente é, um lugar feliz e bom para se viver. Muita paz para todos vocês
gratidão e que Deus continue abençoando a todos vocês. O meu contato é pelo meu e-mail, ivanpc@hotmail.com, pelo meu WhatsApp, 987028615. Eu acho que por esses dois meios, o Instagram, eu nunca aprendi a falar o endereço do Instagram. Mas tá aqui, tá aqui. Mas tá aí, eu estou à disposição, viu, gente? E, enfim, espero ter contribuído para esse final de tarde ser um final de tarde mais leve, mais sereno para todos nós. Muita paz para todos nós. E que continue na presença de Deus. Certamente nós vivemos hoje, Ivan, mais uma experiência com você, de estar aqui dividindo conosco a sua vivência, a sua aprendizagem, sua alegria, né, de poder falar sobre isso, de poder falar sobre... Você falou uma coisa muito interessante. O mundo foi feito para nós vivermos em harmonia e irmandade. E nós estamos vivendo isso, ainda que com a dor nos rodeando. Mas eu estou muito grata a Deus pela oportunidade de você estar na minha vida e me presentear mais uma vez com a sua presença aqui. Estou grata a cada um de vocês que estão aqui comigo na live. Eu estou muito grata, muito emocionada. Não podia ser diferente, né? Com uma entrega maravilhosa dessa e com um público tão atencioso, tão acolhedor. Se você que está aqui ainda não me segue, por favor, minhas redes sociais estão aí. Se você está aqui e não segue Ivan, por favor, as redes sociais dele estão aí. A gente veio para esse mundo com uma missão e eu estou cumprindo a minha missão. Leandro, esse é o WhatsApp de Ivan, porque se for, vai ser legal para poder as pessoas anotarem aí, tá? Leandro, é o WhatsApp de Ivan? 8615? Pronto, tá aí nos comentários o WhatsApp de Ivan, essa pessoa, esse ser maravilhoso de luz e de muita inspiração para nós. Eu vou deixar essa live gravada. Quem não assistiu, vai ficar, vai ficar aí no IGTV, tá? Eu estou muito grata, honrada, agradecida e maravilhada com essas horas. Essas horas não, com esses minutos que passamos aqui. Chegaremos lá, chegaremos nas horas. Ainda estamos nos minutos. Um beijo, gente, do meu coração, beijo. Do coração de vocês, viu? Beijo, muita paz para todos vocês, meus irmãos. Obrigada. Muita luz. Tchau, gente. Gratidão. Beijo, gente.